Olá, turma. Professor Márcio aqui com vocês novamente para mais uma aula. Terceiro ano. Quero vocês estudando bastante. Temos que pensar em Enem aí na frente, pensar em outros vestibulares. Um abraço especial para os colegas e alunos do terceiro ano lá do município de Dois Vizinhos. Sempre juntos. E vocês, vamos juntos lá, gente. Vamos à frente. Vamos lembrar um pouquinho das nossas atribuições. Estou aqui com vocês hoje. Espero que vocês aí agora respondam chamada no Classroom, façam as atividades, revejam os exercícios, respondam para o seu professor no mural, não deixe ele sozinho, ele precisa estar interagindo com vocês. E você que não pega, ou melhor, não tem acesso ao Classroom, que pega atividade na escola, não esqueça de responder, devolver, faça tudo corretamente. Esse processo é uma via de mão dupla. Isso a gente consegue com isso construir conhecimento, mesmo nesse momento tão difícil para todos nós. Vamos lá ver o que a gente trabalhou na aula passada. Na aula passada a gente retomou um pouco de equação polinomial, né? Vendo as raízes complexas das equações e os coeficientes também. E na aula de hoje nós vamos trabalhar o teorema da decomposição, né? Raízes complexas de equações polinomiais com coeficientes reais. Teorema da decomposição, vocês vão ver que parte disso vocês já viram lá no nono ano, lembra da fatoração, muito parecido, né? Então não vai ter novidade para vocês. Relembrando então, né, que toda equação polinomial de grau n possui pelo menos uma raiz complexa real ou imaginária, né? Polinômio grau 2 possui pelo menos uma raiz real ou imaginária. Na verdade, o polinômio de grau 2 possui duas raízes. Por quê? Os números complexos englobam os números reais, ou seja, um número real é também um complexo. E aqui, se um número complexo z é raiz de uma equação de grau n, então o conjugado também é uma raiz. Então, se você tiver lá um número z complexo como raiz de uma equação, o seu conjugado também será uma raiz. Então, se você tiver lá um mais i como uma raiz, um menos i também será uma raiz desse polinômio, ou dessa equação polinomial. Relembrando também relações de Girard. Vocês viram lá no nono ano, se eu não me engano, quando vocês entraram na fórmula resolutiva de equação do segundo grau, vocês viram uma relação de Girard, mas na época se falava que era a teoria da soma e o produto. Você encontra raízes a partir da soma e o produto. Na verdade, são as relações, né, que falava assim, a soma das raízes ela é a divisão de b por a negativo. O produto das raízes é a divisão, lá no caso, né, era diferente para você, porque eram só dois, aqui nós estamos na equação do terceiro grau, vocês viram lá que era menos b sobre a, c sobre a, se eu não me engano, né? Menos b e isso aí, e c. Aqui você tem do terceiro grau, é o mesmo tipo de relação, só que aqui você tem mais raízes. Terceiro grau, quantas raízes você teria? 3. Então a soma das três raízes é menos b sobre a. O produto das raízes é menos d sobre a. Então aqui essas relações de Girard te permitem isso. No caso do quarto grau, a mesma essência, soma das raízes menos b sobre a, produto das raízes e sobre a. Esse produto aqui é sempre aquele terminho lá do fim, né? O e, que nesse caso é o e, lá é o d, lá no segundo grau é o c, que é o termo independente. Então, o sistema proposto pelas relações de Girard permite que você consiga aí várias construções de raízes a partir de equações maiores que segundo grau. Teorema da decomposição, que é o objeto do dia de hoje. Então, vamos lá. Todo polinômio, aqui, olha, lembram disso a definição? Todo polinômio de grau n maior ou igual a 1 possui pelo menos uma raiz complexa e o número de raiz é igual ao grau do polinômio. Então, um polinômio de grau 2 terá duas raízes, um polinômio de grau 3, três raízes e assim sucessivamente, mesmo que duas delas sejam iguais. Então, vai existir sempre um número de raízes igual ao grau. O teorema da composição, ele diz o seguinte, ele fala assim, olha, você consegue escrever qualquer polinômio em fatores de primeiro grau, ou seja, garante que qualquer polinômio pode ser decomposto em fatores do primeiro grau. A estrutura de um polinômio está sendo citada aqui novamente, que é para vocês lembrarem, né? Sempre em ordem, quando você vai estar escrevendo esse polinômio, o maior grau e diminuindo assim grau a grau, e os seus coeficientes são coeficientes para cada um dos seus determinantes de grau. Então aqui, por exemplo,
do grau n, vamos supor que fosse 5, o coeficiente seria do grau 5. Ou seja, cada um tem o seu valor expresso. Se ele não tiver constado lá no seu polinômio, ele vale 1. Se não existir determinado grau dentro do polinômio, é porque o coeficiente é 0. Por exemplo, uma equação de terceiro grau que seja x ao cubo mais 3. Falta o grau 2, falta o grau 1. Não é que falta, é que o coeficiente dele é 0. Por isso que ele não está ali citado. Então essa é uma estrutura de construção do polinômio. Vamos aqui a exemplos do teorema da decomposição. Então assim, para você construir, prestem atenção no seguinte. Aqui tem um polinômio de primeiro grau. Pelo teorema da decomposição, todo e qualquer polinômio para n, que é grau maior ou igual a 1, você consegue escrever ele na forma de produto de primeiro grau. Então vamos lá. Aqui você tem um de primeiro grau, menos 4x menos 8 é o seu P, seu polinômio. Como é que eu vou escrever ele na forma determinada pelo teorema da composição que garante decomposto em fatores? Aqui é o meu coeficiente determinante. Quem é o coeficiente determinante? É o coeficiente do meu maior grau. Quem é o maior grau aqui no caso? 1. Quem é o coeficiente determinante? Menos 4. Quem eu vou ter na forma de produto? Aqui eu vou ter a sua raiz. Que raiz ele admite? Admite menos 2. Gente, se a raiz é menos 2, aqui no fator, para que eu possa construir uma raiz menos 2, olhando só para o fator, x mais 2, para que seja verdade isso, ele tem que ser igual a 0. Se ele é igual a 0, quem seria o valor a ser estabelecido aqui para que isso seja igual a 0? Para que essa operação seja igual a 0, o x tem que valer menos 2. Logo, a minha raiz menos 2, ela está expressa aqui. Eu tenho x menos menos 2. Entendido? Por isso que aqui está x mais 2, porque a minha raiz é menos 2. É ele que falta aqui para que essa construção se determine como raiz. É como se eu fosse extrair só a solução dessa equação, x mais 2. Qual é a raiz de x mais 2? X igual a menos 2. Vamos ver um polinômio de grau 2? Polinômio de grau 2, x ao quadrado menos x menos 2. Como é que eu escrevo ele? Aqui tem o meu coeficiente determinante. Aquele cara que admite como sendo o principal, o dominante. Ele domina. É o coeficiente do meu maior grau. Quanto ele é? 1. Ele admite produtos, o produto de fatores. Que raízes eles têm? Menos 1 e 2. Basta você escrever essa relação com o sinal inverso das raízes. Por quê? X mais 1, se eu for igual a 0, quanto vai ser a raiz? X igual a menos 1. Então, a raiz menos 1, a expressão tem que ser x mais 1. Para a raiz ser 2, a expressão tem que ser x menos 2. Então, você constrói a partir dessas raízes e do coeficiente dominante. Mais uma aqui, terceiro grau. X ao cubo menos 4x ao quadrado menos 11x mais 30. Quem é o coeficiente dominante? Ele determina a construção. Esse cara que está à frente. Quanto ele vale? O professor não está 1 à frente. 1 vezes... Qual é o resultado de 1 multiplicado por qualquer número? Então é por isso que 1 não está aqui. Ele está demonstrado da mesma forma que aqui está. Omisso. Ele é o produto pelas raízes determinadas já estabelecidas. Então, ó, raiz 2, menos 3 e menos 5. Você coloca aqui os fatores com o sinal inverso das raízes. Porque, para que x seja igual a 2, a expressão é x menos 2. Para que x raiz seja menos 3, x mais 3. Para que seja menos 5, 5x mais 5. Esses são os fatores de primeiro grau. Então, qualquer que seja o polinômio, dada a raiz, você pode estruturar ele em fatores. Vamos à primeira atividade, então? Vamos lá. Seja P de x um polinômio de grau 5. Se ele é grau 5, quantas raízes vai ter? 5. Escreva esse polinômio decomposto em fatores de primeiro grau, considerando o coeficiente dominante igual a 1. Ele te disse aqui, olha, as raízes são menos 1, 2, 3, menos 2 e 4. Ele já te deu as 5 raízes, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ele te deu as 5 raízes e te deu o coeficiente dominante. O que ele está pedindo? Escreva esse polinômio decomposto
em fatores de primeiro grau. Ou seja, você vai escrever da mesma forma do exemplo anterior, decomposto. Só que aqui ele tem quantas raízes na atividade? 5. Eu vou dar um tempinho para vocês e já volto para a correção. Vamos lá, gente, vamos corrigir a atividade então? Bom, só para ver aí, quem assinalou A, B ou C, vamos lá, vamos ler as alternativas. Alternativa A, x à quinta menos 6x à quarta mais x ao cubo mais 36x ao quadrado menos 20x menos 48. Alternativa B, p de x igual a menos 2x à quinta mais x ao cubo mais 16x ao quadrado mais x menos 32. Alternativa C, p de x 4x ao quinta menos 6x à quarta mais x ao cubo mais 36x ao quadrado menos 2x menos 3. Ou alternativa D, p de x menos x à quinta menos 3x à quarta mais x ao cubo mais 12x ao quadrado menos 4x. A alternativa correta é a alternativa A. Vamos ver como o professor chegou nela? Vamos lá. Resolução da atividade. Primeiro observar. Este primeiro termo aqui é o coeficiente dominante, primeiro termo do polinômio. E o grau do polinômio é definido pelo coeficiente aqui, pelo expoente de maior grau, que no caso é o primeiro que aparece porque já está ordenado. Lembrando disso, tá? Então vamos lá. Agora o que a gente tem que fazer? Lembram lá do teorema da decomposição? Nós temos que relacionar cada uma das raízes na parte dos fatores, lembrando sempre que é igualar isto a zero para que você possa ter o valor da raiz. Por isso é que o sinal aqui embaixo é invertido. Então, o que eu sei? Eu sei que primeira raiz, aqui é menos 1, portanto, sinal invertido. Aqui é menos 2, sinal invertido, menos 3, sinal invertido, 2 invertido do menos, 4 invertido. Eu já sei isso. Falta para mim aqui ainda o AN, quem é? O coeficiente dominante. Mas o coeficiente dominante, ele deu lá no exercício, ele disse que é 1. Então vamos lá agora efetivamente a esse produto. Está aqui escrito em fatores. Só que o que ele pediu não foi isso, ele pediu o polinômio resultante. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que agora executar a multiplicação. Qual é a minha sugestão para vocês?
Vá multiplicando aos pares. Primeiro é o seguinte, quem é o dominante mesmo? 1. Então você pode esquecer ele, porque multiplicar por 1 é manter o valor. Então, minha sugestão é que vá multiplicando aos pares. Primeiro multiplique x mais 2 por x menos 2. Use, né, aquela propriedade que popularmente é conhecida como chuveirinho. X vezes x, x vezes menos 2, depois 1 vezes x, depois 1 vezes menos 2. Então, faça primeiro essa multiplicação. Como resultado dessa multiplicação, você terá x ao quadrado menos x menos 2. Os próximos fatores, repete. Agora, o próximo passo é multiplicar este resultado do produto pelo próximo fator. Quando você multiplicar, você terá um novo polinômio, ó, x ao quadrado vezes x, x ao cubo, x ao quadrado vezes menos 3, menos 3x ao quadrado, menos x vezes x, menos x ao quadrado, somado, menos 4x ao quadrado. Ou seja, você está multiplicando este polinômio por este binômio. Aí, depois disso, faça a próxima multiplicação. Este resultado daqui vezes o último binômio, ó, x à quarta vezes x, dá x à quinta. Só que não pode esquecer que, olha, você tem que multiplicar cada um dos termos. X à quarta vezes 4, menos 4x à quarta. Professor, aqui está 6. Por quê? Porque não é só essa multiplicação que vai resultar em x à quarta. Olha aqui quando você multiplica 2x ao cubo por x, o que você vai conseguir? X à quarta novamente. Menos 2x à quarta com menos 4x à quarta, menos 6x à quarta. Percebam, você vai fazendo passo a passo. Minha sugestão é não saia querendo multiplicar todos eles. Faça sempre aos pares. Primeiro pelo segundo, resultado. Depois multiplica o próximo, resultado. E assim sucessivamente. É um caminho relativamente longo, mas simples. Você tem que prestar atenção em estar repetindo cada um dos termos linha a linha para não se atrapalhar. Então, vamos conferir se é esse aqui, x à quinta, menos 6x à quarta, mais x ao cubo, mais 36x à quarta, menos 20x, menos 48. Vamos ver que a alternativa mesmo é lá? Se está correto? Vamos voltar lá no slide. Isso, olha lá. É essa mesmo, x à quinta, menos 6x à quarta, mais 3x, mais 36x ao quadrado, menos 20x, menos 48. Agora, gente, eu vou falar de algo bastante importante. Se você tem domínio de alguns conceitos e se você lembrar de algumas características, muitas das questões de alternativa múltipla, como é o caso do Enem, elas podem ser eliminadas a partir de um processo de conhecimento prévio. Por exemplo, ele disse que o coeficiente dominante aqui é 1. Se o coeficiente dominante é 1, o meu polinômio resultante dessa multiplicação tem que ter lá no grau maior o coeficiente 1. Lembra? O dominante é o do grau maior. Então vamos ver quem tem 1 aqui como dominante. O primeiro tem, o segundo não tem, o terceiro não tem e o quarto não tem porque é menos 1. Gente, a alternativa A aqui, ela poderia ser respondida sem mesmo você fazer o cálculo. Por quê? É o único que tem coeficiente dominante 1. Então, o conhecimento prévio dos conceitos te leva a caminhos mais curtos. Então, quando lá no Enem fala, minha nossa, professor, me disseram que tem 3 minutos e meio para exercício, é verdade? É, mas tem exercício que se você tiver o conhecimento prévio necessário de conceitos, você consegue resolver em tempo maior, dedicando o teu tempo maior a outros exercícios. Você precisa guardar os conceitos, é importante, não só o cálculo, mas o conceito, de onde vem, para onde vai. Vamos à frente, então. Já respondido aqui, vou propor uma nova atividade para vocês. Qual o polinômio de segundo grau, que admite decomposição em fatores do primeiro grau, como p de x menos 1 vezes x menos 2 menos i vezes x menos 2 mais i? Qual o polinômio de segundo que admite decomposição nesses fatores? 4 alternativas. Polinômio P, 2x ao quadrado menos 4x mais 5. Polinômio P, na alternativa B, x ao quadrado menos 4x mais 6. Letra C, x ao quadrado menos 4x mais 5. Letra D, menos x ao quadrado menos 4x mais 5. Eu vou dar um tempinho para você e volto já para a correção.
Muito bem, vamos à correção então? Bom, correto aqui é a alternativa C. Vamos primeiro resolver, depois eu volto aqui com vocês rapidinho. Vamos resolver como é que o professor chegou lá. Então, produto estabelecido. Lembrar então, sempre multiplicar os primeiros fatores, depois para multiplicar o segundo. Você realizando aqui essa multiplicação, lembrando de conceitos. I ao quadrado quanto vale? I ao quadrado vale menos 1. Então, fazendo as substituições, você vai chegar no polinômio menos x ao quadrado mais 4x menos 5. Que você pode positivar esses valores a partir da multiplicação menos 1 para deixar o teu coeficiente dominante positivo. Isso pode, professor? Pode. Isso é comum? É. Por isso é que eu retorno agora a questão para ter cuidado. Olha, o resultado, na verdade, quando você multiplica por menos 1, é x ao quadrado menos 4x mais 5, que é a alternativa C. Cuidado com o seguinte. Aqui você poderia eliminar algumas alternativas, mas não todas. Coeficiente dominante aqui, menos 1. Então, olha, 2 não pode ser, porque ele é um valor diferenciado. Mas, então, professor, seria só essa terceira? Não, porque você pode positivar equações. Então, se você tiver uma situação como essa, você elimina somente aquela que numericamente é diferente do seu coeficiente dominante. Aquela que tem sinal diferenciado, considere como alternativa possível. Tá? Então, não dá aqui simplesmente A é a D. Isso aqui tem cara de Enem, induz ao erro. Tá? São os nossos distratores. Cuidado com isso. Então, elimine só aquela que tem valor expresso diferenciado. Muito bem, gente. Então, sendo assim, o que nós vimos na aula de hoje? Vamos lá na 1 aqui. Nós falamos um pouquinho do teorema da decomposição, colocamos alguns exercícios. Você terá ali na sua chamada alguns exercícios que o professor preparou, não deixe de se aplicar. O que nós vamos ver na próxima aula? Nós vamos abordar geometricamente as equações polinomiais. Primeira parte, vamos falar um pouquinho de exercícios de Enem que abordam essa parte geométrica. Então, gente, até logo, até a próxima aula. Professor Márcio fica por aqui.